Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e hoje nós vamos falar de ciclo de Carnot. Então, para a gente estar nesse momento falando de ciclo de Carnot, primeiramente a gente tem que entender o conceito da segunda lei da termodinâmica, que vai falar do trabalho, realizado aí por uma máquina térmica, e esse trabalho vai consistir num rendimento. Qual que é a diferença do ciclo de Carnot para até o que nós estudamos até então? Bem, no ciclo de Carnot, nós conseguimos obter um rendimento máximo. Então, o que o Carnot conseguiu desenvolver nos seus estudos? Então, Carnot basicamente ele desenvolveu uma teoria em que, se uma máquina térmica funcionar de acordo com essa teoria, ela vai ter rendimento máximo. Então, esses motores aí que nós temos, 4 tempos, 2 tempos, todos eles são projetados buscando ficar o mais próximo possível do que Carnot estabeleceu. Então, o que seria esse ciclo? Então, nessa figura aqui, eu vou tentar explicar isso para vocês. É super básico. Olha só. Nós temos uma máquina térmica, nós temos um gás, em que se eu forneço calor para esse gás, ele vai expandir. E essa expansão vai gerar realização de trabalho. Então, nós temos aqui 4 transformações que vão consistir no ciclo de Carnot. O primeiro seria essa transformação aqui de A para B, que é uma expansão isoterma. Então vamos lembrar que essa linha aqui tracejada é uma isoterma. O que significa isso? Qualquer ponto em cima dessa linha tem a mesma temperatura. Então aqui nós temos uma expansão onde não houve variação de temperatura. Por isso que a gente escreve assim, ó. O gás recebeu o calor de uma fonte quente. Então ele recebeu o calor, não houve variação da temperatura e ele se expandiu. Depois nós temos uma transformação BC. Repare que ele passa de uma isoterma para outra. Então aqui nós temos uma variação de temperatura. Aqui nós temos uma expansão adiabática. O que significa uma expansão adiabática? Adiabática significa que o sistema não trocou calor com outro meio. Então por isso que ele diz assim, ó, onde o gás interrompe o contato com as fontes. E essa que é a sacada. Porque se eu faço uma expansão BC interrompendo o contato com as fontes, eu não vou perder calor e nem vou receber calor. Então nós temos uma transformação, uma expansão isoterma. Depois nós temos aqui uma expansão adiabática, que é a transformação BC. Depois nós vamos ter uma compressão isotérmica, onde o gás vai perder calor. Então tá aqui, ó, repare que aqui a temperatura diminuiu. Então nós temos aqui, no caso, uma compressão. O gás está sendo comprimido. Repare que aqui é a linha do volume, ó. O volume está diminuindo. Então aqui nós temos uma compressão isoterma. Tá certo? Mas só que durante essa compressão, repare que ele está na mesma isoterma. Então a temperatura aqui continua a mesma. E depois nós temos uma compressão adiabática. Então nesse sistema de novo, o sistema aqui ele interrompe o contato com as fontes. Então nós temos aqui basicamente uma expansão isoterma, uma compressão isoterma. E depois nós temos aqui uma expansão adiabática e uma compressão adiabática. Então, uma lei de Carnot, o princípio de Carnot, consiste basicamente nisso. Nós temos uma transformação em ciclo composto por uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. E é importante entender o que acontece em cada uma dessas etapas. Agora, de acordo com o ciclo de Carnot, nós temos também algumas equações. Então, o que o Carnot descobriu em seu estudo e fez essa publicação? Descobriu o seguinte, que a quantidade de calor trocada entre as fontes são proporcional às suas temperaturas absolutas. Então, essa equação aqui nós utilizamos somente quando a máquina está operando segundo o ciclo de Carnot. E o rendimento máximo, então, vai depender da temperatura absoluta entre as duas fontes. Então, agora vamos aí aplicar nos exercícios para podermos compreender como que funciona essas equações aplicadas ao ciclo de Carnot. Então vamos para o exemplo 1. Então nesse exemplo nós temos a seguinte situação. Uma máquina térmica ela opera de acordo com o ciclo de Carnot entre as temperaturas
de 7 graus Celsius e 237 graus Celsius. Uma coisa importante, nós vamos ter que converter tudo isso aqui para Kelvin, tá? Então, antes de começar a fazer o exercício, as temperaturas em Celsius vão ter que ser convertidas para Kelvin. Bem, então essa máquina ela recebe 3.000 joules de calor de uma fonte quente. E nós vamos determinar qual que é o seu rendimento. Então, de acordo com o ciclo de Carnot, nós vamos calcular o rendimento por essa razão aqui, ó, 1 menos temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Vamos lembrar que uma máquina térmica ela depende dessas duas fontes, uma fonte fria e uma fonte quente. Então eu preciso agora converter essas temperaturas. Então, para converter de graus Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Então, nós podemos até entender assim, ó. 1 menos, vou colocar entre parênteses aqui esse TF. Temperatura aqui é 7 graus Celsius. Só que nós vamos ter que pegar os 7 graus Celsius e somar com 273. Porque nós estamos convertendo isso para Kelvin. E aqui embaixo, basta somar 237 mais, aqui é graus Celsius, né? Graus Celsius mais 273. Então, quando eu faço essa soma, nós vamos converter esses valores para Kelvin. Então, vamos aqui para uma outra folha aqui para poder ter espaço para fazer esse cálculo. Então, nós vamos ter aqui o rendimento máximo, né? Eu posso colocar aqui Nmax, porque é de acordo com o ciclo de Carnot, então vai ser máximo. 7 mais 273 vai dar 280. Aí eu vou somar lá o 273 com 237, vai dar 510. Então, agora vamos dizer que Nmax vai ser igual a 1 menos, agora eu vou ter que dividir o 280 por 510. Vai dar 0,55 arredondando. 0,55. Quando eu fizer 1 menos 0,55, vou ter N max igual, então fizendo essa continha, 0,45. Como nós vamos passar isso aqui para porcentagem, né? Então, para passar para porcentagem é só multiplicar por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100 vai dar 45%. Então, Nmax vai ser igual a 45%. Então, essa máquina térmica, operando de acordo com o ciclo de Carnot, ela vai apresentar um rendimento de 45%, tá? Então, só para a gente poder entender isso daqui. Agora, vamos para a próxima pergunta, né? Temos uma próxima pergunta aqui e vamos responder. Pergunta B consiste no seguinte: qual o trabalho útil, né? Qual que é o trabalho útil realizado em cada ciclo? Para responder essa questão, nós vamos utilizar aí o conceito de rendimento que nós vimos lá na segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: que o rendimento de uma máquina térmica ele é a razão entre o trabalho útil realizado e a energia total. A energia total é a quantidade de calor da fonte quente fornecida. Então, a energia útil sobre a energia total é igual ao rendimento. Então, vamos finalizar isso daqui. O rendimento nós acabamos de calcular, é 45%. Então, nós teremos aqui 0,45 igual ao trabalho que nós estamos querendo calcular. E essa quantidade de calor, de acordo com o enunciado, é de 3.000. Né? Ele diz aqui no enunciado, ó, que a máquina recebe 3.000 joules de energia térmica. Então, eu vou colocar aqui 3.000.
Então esse 3.000 está dividindo, vou passar ele multiplicando, então vai ficar 3.000 vezes 0,45. Então 3.000 vezes 0,45 vai ser igual a 1.350 joules. Então tá aqui o rendimento da nossa, o trabalho útil da nossa máquina. Ok? Então nós já trabalhamos com isso aqui, né? Em relação à segunda lei. E agora estamos aplicando aqui para calcular o trabalho útil. E vamos para a última perguntinha que eu coloquei, que é a C. O rendimento da máquina se aumentarmos a temperatura da fonte fria para 37 graus Celsius. Aqui vai entrar um conceito bem interessante. Quanto maior a temperatura da fonte fria, menor vai ser o rendimento. E quanto mais baixa for a temperatura da fonte fria, maior vai ser o rendimento. De acordo com Carnot, se a gente tivesse essa temperatura em zero absoluto, né, não é o 0 graus Celsius, 0 Kelvin, zero absoluto, nós teríamos aí um rendimento de 100%, coisa que vai ser impossível chegar. Então vamos calcular aqui o rendimento para essa temperatura. Então o rendimento, é lógico aqui que a gente já tem que entender que ele vai cair, tá? Vai ser de 1 menos essa temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então nós vamos ter que o rendimento vai ser igual a 1 menos, então vai ficar aqui 37 mais 273 dividido, a outra temperatura ela vai continuar, a gente já tinha convertido, né? Ela dava 510, mas eu vou colocar aqui de novo, 237 mais 273. Então nós temos aqui que o nosso rendimento vai ser igual a 1 menos, então 37 com 273, nós teremos 310 e aqui vai dar 510. Então nosso rendimento vai ser igual, vou pegar o 310, vou dividir ele por 510, vai dar 0,6, então nós vamos ter aqui 1 menos 0,6. Então vai dar 40%, né? Vai ter um rendimento aqui de 0,4. Onde eu passar para a porcentagem, isso daqui vai ser N igual a 40%. Então repare que o rendimento caiu de 45% para 40%, porque nós aumentamos aí a temperatura da fonte fria. Bem, galera, então tá aí resolvido alguns exercícios envolvendo o conceito de ciclo de Carnot. E fica aí então, né, espero que tenha ajudado vocês. O importante é praticar, né? Então você viu a resolução aqui, o importante é copiar esses exercícios e ter ele no caderno também. Então espero ter ajudado e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.